Até pouco tempo atrás, a cidade de Araguaína não possuía nenhum leito de UTI pediátrica. Apesar de ser o segundo maior município do Tocantins, conhecido como capital financeira do estado, pela força do seu comércio e da sua indústria e pelo vigor do agronegócio. Araguaína sempre foi uma referência para a região norte do Tocantins, mas também para estados vizinhos como o Maranhão e o Pará. Mesmo assim, a cidade precisava encaminhar para a capital ou outras regiões crianças e adolescentes em estado de saúde mais grave, que necessitavam de cuidados urgentes e intensivos. A transferência já se tornava contraindicada, seja pela espera da vaga, seja pelo risco de agravamento por conta do transporte que era permeado de riscos, seja por se encontrar a vaga às vezes muito tempo depois ou por não dar tempo suficiente para localizar essa vaga. Muitas vezes não haviam leitos disponíveis dentro do estado do Tocantins. Outras vezes não se conseguia nem fora do estado do Tocantins em virtude de um déficit nacional desses leitos de unidades de terapia intensiva. Uma enorme contradição a ausência da UTI pediátrica, não só pelo poder econômico da cidade, mas pelo risco de morte e de agravamento do quadro clínico causado pela transferência dos pacientes e também pelo alto custo do uso frequente de UTI aérea, já que o Estado se via na obrigação de pagar pelo serviço. Não equipar e pôr em funcionamento uma UTI pediátrica era uma grave omissão, retrato da falta de planejamento de sucessivas administrações. Em 2014, essa situação começou a se modificar. A promotora de Justiça da Saúde ajuizou a ação para a instalação de 10 leitos de UTI pediátrica. A liminar veio no mesmo ano e a sentença em 2015. Como a determinação judicial não foi cumprida, o Ministério Público prosseguiu agindo na esfera judicial. Com a decisão judicial não efetivada, o Ministério Público prosseguiu na esfera judicial, com a fase de cumprimento de sentença, pedido de inclusão orçamentária. A inclusão desses leitos de UTI no orçamento do Estado já foi feito logo no ano de 2016, pedido de bloqueio do valor da multa diário que foi efetivado, a ação civil pública por improbidade administrativa, responsabilização criminal dos gestores pela desassistência dos pacientes. Tudo foi amplamente divulgado pelo Ministério Público, seja pela própria assessoria de comunicação do órgão, seja pela imprensa regional e pela imprensa estadual, até para que a sociedade tomasse conhecimento da importância dessa estrutura de saúde e tomasse conhecimento das providências que o Ministério Público havia tomado. A atuação do Ministério Público sensibilizou a sociedade. Em 2016, a promotora de Justiça da Saúde foi procurada pelos pais de uma criança que havia falecido por falta de UTI pediátrica. Esses pais sabiam do trabalho do MP tocantinense e queriam contribuir. As complicações decorrentes do transporte que tiraram boa parte das chances da minha filha ter sobrevivido. Então, no velório dela, a gente iniciou esse pedido às autoridades, aos amigos. Gente, nossa cidade precisa de uma UTI pediátrica. Minha filha podia ter morrido sendo tratada aqui? Podia, são os desígnios de Deus, a gente não vai questionar isso. Mas sem sombra de dúvida, as chances dela terem sobrevivido sem as complicações do transporte poderiam ter sido muito maiores. E aí a gente rezava e chorava e eu falava, ô Senhor, não consegui salvar minha filha, mas a gente vai ter que sair para salvar outras crianças, né? Foi uma busca mútua. Nós, grupo, buscamos o Ministério Público e o Ministério Público nos buscou para que a gente engrossasse esse coro, porque a ação civil corria, já tinha bloqueio judicial, mas o Estado se esquivava, a Procuradoria desfazia o bloqueio, mas a ação concreta não era feita. De uma conversa entre a promotora de justiça e um empresário local, surgiu a ideia de envolver a sociedade na instalação da UTI pediátrica. Numa reunião na sede do Ministério Público, a gente
buscando alternativas que ajudassem a viabilizar a implantação e também a manutenção, a operação dessa UPA pediátrica. E me veio em mente, de repente, a partir de uma experiência que nós tivemos em outra unidade da federação, em Santa Catarina, de utilizar os recursos incentivados como ferramenta para apoiar serviços públicos na comunidade, de apoio à criança, de apoio à adolescência e pelo nosso conhecimento, ele poderia apoiar um projeto da área de saúde. Né? Acho que ele poderia atender isso daí como um propósito que o fundo foi criado. A partir daí, a atuação do Ministério Público em favor da UTI pediátrica ultrapassou a esfera da justiça. Foi quando o promotor de justiça da área da infância e juventude também se engajou para ajudar no trabalho de mobilização. Era preciso envolver a sociedade. O primeiro passo foi fazer com que as pessoas entendessem o que era o FIA, porque ninguém doa para alguma coisa que ela não conheça. Então, a primeira coisa foi, nós fizemos muitas palestras para explicar para as pessoas o que era o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, que todo o dinheiro depositado ali poderia ser utilizado para essa finalidade da construção e implantação da UTI pediátrica. Precisamos conversar também com os conselheiros de direito do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no sentido de eles aprovarem, através de um plano de ação. Então eles se juntaram em colegiado, fizeram uma deliberação que foi extraída de uma resolução, em que eles se convenceram da importância e da necessidade da implantação da UTI pediátrica e que seria possível usar, sim, dinheiro do fundo para essa finalidade transitória e completamente excepcional. E a partir daquele momento, todo o dinheiro arrecadado seria repassado para o fundo, para a UTI pediátrica, a instalação e manutenção da nossa UTI. A população começou a ter conhecimento do que era o FIA, como poderia doar ou destinar para o fundo, e esse foi a peça-chave fundamental para o crescimento do fundo, que continua até hoje. Outras entidades também uniram forças. As mães se uniram, todas elas se abraçaram a causa, sem exceção, de ir para a rua, de questionar políticos, de tentar realmente a gente conseguir essa luta para os nossos filhos, não é para nós. Uma realidade que a gente quer para nossas crianças. Se algo acontecer, a gente saber que eles têm um atendimento. Nós tínhamos vários relatos de crianças que morriam na nossa cidade e precisávamos fazer alguma coisa. Razão pela qual os obreiros da loja maçônica, nós nos unimos ao Ministério Público e assim nós conseguimos trabalhar nessa questão da conscientização da população para que nós pudéssemos arrecadar valores destinados ao FIA e, enfim, construímos a tão sonhada UTI pediátrica. O apoio da sociedade gerou resultados. R$1.700.000 foram destinados via imposto de renda para o Fundo da Infância e Adolescência. Outros R$213.000 foram doados por empresários, por meio de um acordo extrajudicial. O feedback foi muito bom porque a própria população se engajou. Muitos adesivos, doe para o FIA, causa UTI pediátrica. Então nós tínhamos um slogan. Esse slogan conversou, comunicou muito bem com a população. O dinheiro que seria aplicado na aquisição de equipamentos para a UTI pediátrica também ajudaria a custear os primeiros meses de funcionamento do serviço de saúde, até a habilitação junto ao Ministério da Saúde, que garantiria o repasse federal. Estado e município fizeram acordo no processo judicial para a aquisição dos equipamentos, para a obra de adequação da estrutura física e também para o custeio da UTI. Mas as dificuldades eram muito maiores. Estado e município alegavam que não conseguiriam custear o início do funcionamento, a manutenção mensal dessa estrutura de serviço de saúde, em virtude de dificuldades econômicas. Vivíamos um momento de austeridade fiscal e de redução de gastos de saúde, aliados, inclusive, a um aumento da taxa de mortalidade infantil, que estava estagnada há quase 30 anos. Aumento de taxa de mortalidade infantil acentuado, sobretudo, no norte e no nordeste do Brasil. Com base nessa dificuldade do custeio dos primeiros meses da UTI, em virtude, sobretudo, da demora na habilitação desses leitos junto ao Ministério da Saúde,
para a coparticipação, cofinanciamento da União, se pensou em custear esses serviços, FIA e Estado do Tocantins. Então, os recursos arrecadados pelo FIA foram imprescindíveis para os primeiros meses de funcionamento da UTI pediátrica. A grande questão era a burocracia. Como vencer essa burocracia? Nós tínhamos algo definido no papel, mas como transformar isso de abstrato em concreto? Foi daí que nós passamos a ter a ideia de fazer audiências diretamente dentro da UTI pediátrica. Uma audiência que a gente chama de inspeção judicial. Foram feitas, se não me falha a memória, 3 inspeções judiciais. A primeira para verificar os problemas, fazer o inventário dos problemas. Na segunda audiência, já datada do dia 29 de maio, alguns pontos já ficaram definidos, como, por exemplo, o município ficou com toda a responsabilidade da administração da UTI pediátrica e o Estado ficou com a obrigação de fazer os repasses de aproximadamente R$550 mil. Em julho de 2018, a UTI passou a funcionar. Atualmente opera na sua totalidade de 10 leitos e possui uma equipe profissional completa e todos os equipamentos e materiais necessários. Isso vem mostrar que desde o início da UTI esse compromisso firmado de oferecer o melhor serviço, o serviço que está presente nas grandes capitais, à nossa população tão carente, tão necessitada e que muitas vezes não teria disponibilidade nem recursos financeiros para transferir as suas crianças para os grandes centros. Se não fosse a UTI pediátrica, ele tinha morrido. Esses 10 leitos são 10 vidas, toda semana, todo mês, né? Muitas crianças que a gente sabe, a gente acompanha, que saíram bem, que saíram vivas, que saíram falando. Isso não tem um preço, isso tem amor. Para mim é um misto de sentimento muito grande. Ia fazer 2 anos que a Helena tinha virado um anjinho, a UTI saiu. No dia que ela virou um anjinho, eu falei, meu Deus, que coisa boa, né? Sentimento incrível, um sentimento que realmente para nós que trabalhamos, nos engajamos, é o sentimento de dever cumprido. Muito trabalho feito ao longo de muito tempo, mas eu digo que a primeira dessas 108 crianças atendidas na UTI pediátrica, a primeira criança salva, para mim, já fez valer todo o trabalho. UTI Pediátrica de Araguaína. Um trabalho reconhecido pela sociedade que está ajudando a salvar a vida de crianças e adolescentes. Uma iniciativa de sucesso, vencedora do Prêmio CESAF 2018.